Bolsonaro critica direitos trabalhistas e pede a Deus para não ser patrão. Reforma da CLT não sai porque direitos são assegurados na Constituição, lamentou o presidente a apoiadores. A legislação brasileira fornece os empregados, mas uma reforma da consolidação das leis do trabalho, CLT, não sai porque muitos dos direitos estão assegurados no artigo 7º da Constituição, reclamou o presidente Jair Bolsonaro a um grupo de apoiadores com quem conversou na entrada do Palácio da Alvorada nesta quinta-feira 3. Ele acrescentou que pede a Deus para não ser patrão no Brasil e que gostaria de criar um programa chamado Minha Primeira Empresa para aquela pessoa que reclama do patrão criar a empresa dele e pagar 5 mil por mês a todos os funcionários. A CLT disse ele, é muito boa para quem é empregado. Nos primeiros 4 meses do ano, foi gerado 1 milhão de novas vagas de emprego. Vagas no mercado formal, disse. No entanto, há 40 milhões de pessoas que estão sem ganhar o pão, que são os informais. Alguns governadores e prefeitos destruíram a vida das pessoas com a política do fica em casa, atacou. Bolsonaro insistiu que não existe comprovação científica da eficácia do lockdown e afirmou que o país que mais se fechou no mundo foi a Argentina. O auxílio emergencial é pouco, reconhece Bolsonaro. No entanto, prosseguiu, o valor é superior ao do Bolsa Família. E não havia reclamações quanto ao valor desse benefício. A esquerdalha tem solução para tudo quando não está no governo. Quando chega, destrói tudo. Questionado sobre as críticas à realização da Copa América do Brasil, Bolsonaro repetiu que outras competições, como o Campeonato do Brasileiro, têm sido realizados sem problemas. Um empresário que se disse no setor solar informou que haverá uma reunião para pressionar o Congresso contra a aprovação do projeto Lei 5.929, que estende aos microgeradores de energia, como as pessoas que têm placa de energia solar em casa, a cobrança de encargos e tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição. Eu não quero taxação para vocês. Se aprovar lá, eu veto. Daí, se o pessoal derrubar o veto, paciência, disse o presidente. Ele acrescentou haver reduzido as tarifas de importação das placas fotovoltaicas. Serei a importação de skate, acrescentou. Agora é esporte olímpico. Também foram reduzidas as taxas sobre pneus importados para caminhões e itens da área médica e videogame. O Brasil está indo bem e tem gente incomodada com isso, comentou Bolsonaro. Quando um apoiador disse que em 8 anos ele construiria um país, o presidente comentou: energia, estamos com a maior crise hídrica da história do Brasil. Ele apontou também para a pandemia e o desemprego com pontos de preocupação. Ele atribuiu o bom desempenho do país à ausência de roubalheira. Avisa ao presidente e ao diretor da CPI da Covid que não está tendo roubalheira, disse. Outro ponto destacou por ele foi a queda do dólar. Isso deve se refletir no preço dos combustíveis, comentou. Na refinaria, na ponta da linha, é outra história. A tributação dos combustíveis pelo ICMS é um ponto de embate do presidente com os governadores. Elogiado por um apoiador por ser o presidente patriota, algo inédito da história do Brasil, Bolsonaro corrigiu, disse que houve sim entre 1964 e 1985 na ditadura militar. Entre apoiadores havia uma menina de 9 anos com quem ele brincou. Nunca vi um presidente e emendou que ele próprio não esperava ocupar o cargo. Bom, pessoal, muitos não querem o bem para o Brasil. Muitos querem que cada vez pior, melhor. Um exemplo disso são os políticos que utilizaram o coronavírus para fechar comércio. Não pode abrir comércio. Se você abrir, nós vamos enviar a polícia, tá? Polícia para te prender.
Ó, tem gente que não quer bem pro Brasil, tem gente que quer mal. É claro que se você for um trabalhador e o empresário utiliza pretexto para descontar do seu salário, você não pode aceitar. Por exemplo, você é torneiro mecânico e é impossível você não matar peça. Mas o empresário vai utilizar, cria uma regra que se você sem querer matar uma peça, na prática é descontado do seu salário. Não aceite. Contrate um advogado e processe ele na justiça. Mas que em muitos pontos o presidente Jair Bolsonaro tem razão, sim. Ah, mas existe empresário sem vergonha. Sim, às vezes existe. Por exemplo, vamos supor que você seja funcionário de uma empresa. Vamos supor que você seja funcionário de uma empresa. Você trabalha lá. Daí o teu patrão chega assim para ti, ó, e utiliza, se você não sei o que, não sei o que, não sei o que, utiliza coisas como pretexto para descontar do seu salário. Você tem que contratar um advogado e processar a empresa. A empresa tem mais que se ferrar mesmo. Por quê? Você já ganha o seu salário, mas o patrão quer utilizar coisas como pretexto para descontar do seu salário. Então, às vezes o sindicato tem razão e às vezes o sindicato não tem razão. Como às vezes o empresário tem razão e às vezes não tem razão. O problema é que hoje em dia querem colocar o empregado contra o patrão e o patrão contra o empregado. Fazendo propaganda de que o patrão é mau, isso aqui. Olha, sem patrão, sem emprego. É claro que existe sim umas exceções que o empresário é um sem vergonha, que utiliza coisas como pretexto para descontar o salário das pessoas e alguns escândalos de trabalho escravo, em que o empregado não pode deixar que os outros pisem em cima de você. Sim, existe. Mas também existe o contrário. Funcionário que é sem vergonha, que quer ferrar o patrão. Funcionário sem vergonha, que quer enxergar um pretexto para processar. Assim como existe empresário sem vergonha, que quer utilizar uma coisa como pretexto para descontar no salário do funcionário, e o funcionário tem que contratar um advogado e processar o empresário para ferrar ele mesmo. Também existe o contrário. Funcionário sem vergonha, que faz mal para o empresário. Assim como existe empresário sem vergonha, também existe funcionário sem vergonha. É a mesma coisa cliente. O cliente sempre tem razão. Até certo limite, é claro. Se o cliente passar daquele limite, o cliente não tem razão. E você vai ter que desagradar o cliente. Existem umas exceções que só na prática da vida real você aprende. Por outro lado, o Bolsonaro tem boas intenções, mas ele tem muitos inimigos. Também vale ressaltar isso.